Fala moçada, estamos aqui em mais um ZebuCast, o podcast oficial da BCZ Jovem. Estou eu, Pedro Prato, com meu companheiro Emanuel Freire. Fala, Emanuel, Pedrão. prazer de novo estar aqui com você. Prazer é meu, mais um episódio especial. Agradecer mais uma vez a companhia de todos vocês, aí, independente da rede social que esteja acompanhando. E, de novo, uma convidada especial dessa vez, Pedro. A gente tem o prazer de receber aqui Luciana Queiroz, zootecnista formada pela FASU, jurada das raças zebuínas, com vasta experiência, e tenho certeza que vai somar muito ao nosso papo de hoje aí. Lu, me dá a liberdade de chamar de Lu e obrigado pela presença de estar aqui. Já fazia tempo que a gente tentava, mas a agenda dela lotada, Pedro. Acho Tá que corrido? julgando aí fora do Brasil, mas agora arrumou um tempinho para bater um papo com a gente. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, que bacana ter acompanhado o trabalho de vocês. Não tem nada mais rico do que levar informação e nas mais variadas atividades. Muito bacana, é um prazer enorme para mim estar aqui com vocês hoje. Falando nisso, em trocar informação, eu vejo que você é uma pessoa que gosta disso, né? De passar o seu conhecimento. Tem uma passagem que me marcou pessoalmente, foi quando eu fiz a primeira vez o curso de julgamento aqui na BCZ, e você era uma das professoras e estava dando aula de guzerá. E aquela aula, assim, bem mais novo do que eu sou hoje, e primeira vez que eu fiz o curso me marcou muito aquela semana. Mas a aula de guzerá em específico que você deu, o que você falou pra gente, de como que tem que ser um jurado, do padrão racial do guzerá, enfim, da postura, de tudo. E não foi só eu, Pedro. Todos os alunos, assim, na época que eu fiz o curso, não sei se ainda tem, a Luísa passava uma fichinha de avaliação, qual os professor que gostou mais da aula, o que dava uma sugestão. O e tudo. aluno dá nota pro professor. Das aulas. E a turma, assim, meio que foi consenso. Não, a aula da Luciana foi especial, todo mundo achou maravilhoso, porque a gente via em você essa paixão em passar aquilo que você sabe. Você dava aquela aula com uma vontade, com a dedicação, com a paixão. De onde vem isso? Eu amo. Realmente, eu tenho essa paixão. E todos nós temos uma missão na nossa vida. E o mais bonito é compartilhar esse conhecimento. Para que guardar para a gente? E transmitir de uma forma... É claro que a gente tem que entender o público que está nos assistindo, ou que está dentro de um curso, numa palestra. Qual o perfil? Para até a maneira com que você se expressa, para atender as expectativas, para fazer com que as pessoas acompanhem. De onde vem? Aí talvez na genética do meu pai, que sempre teve uma maneira de se expressar com facilidade, com jeito, com mímicas. Tem vezes que eu me assisto e falo, nossa, como nem eu sabia que eu tinha feito aquilo. Então, essa maneira acho que vem de casa, do meu pai. Bem didática, bem com paixão, com verdade no que fala. E você tocou no assunto do seu pai. Você começou... Como que veio essa paixão por pecuária? Você é zootecnista, por que zootecnia? Como que a pecuária entrou na sua vida? Entrou num assunto muito bacana. Meu pai é minha maior paixão, o homem da minha vida. Meu pai, um grande admirador, que várias vezes aqui nessa pista de julgamento movia mundos e fundos, saía lá de Tangra da Serra, do Mato Grosso, para vir me assistir, aplaudir e incentivar. Eu nasci em São Paulo, fui criada no Mato Grosso, com 6 anos de idade eu fui para lá, meu pai foi para o Mato Grosso, inicialmente para construir o frigorífico, que hoje é o atual Marfrig, era o frigorífico Tangará, e comprou as fazendas e começamos a nos dedicar. A gente trabalha com cria, recria e engorda lá no Mato Grosso, a família, né? Há 3 anos eu perdi meu pai e está aí o principal responsável por quem eu sou hoje, né? A minha família, na verdade, é a minha base, né? A minha criação, a minha base, o princípio, conduta vem daí. Mas o meu pai, em especial, ele teve algumas atitudes bastante interessantes, que hoje eu compreendo muito mais do que naquela época. Vou contar rapidamente uma delas. Fica à vontade. Quando eu estava me formando, eu já estava no último ano do período da faculdade, né? E eu vi aquela aflição de todo mundo. Nossa, falta 6 meses para me formar. E eu, em teoria, estava tranquila. Não, vou trabalhar com meu pai, vou trabalhar nas fazendas do meu pai. Estava garantida. Estava garantida.
Meu pai me desmamou no caminhão, literalmente. Quando a gente pega a bezerra, parta da vaca, desmamou Vai assim. vai berrar longe. De vida de princesa, de chambinho na geladeira, de tudo, pá. Desmamou, falou. Tentei trabalhar com ele, falei, pai, vamos tentando acertar um salário. Ele falou, filha, você vai ter casa, comida, roupa lavada. Quer salário ainda? É. Falei, então eu vou buscar a minha independência. E foi muito difícil. Daquela vida que eu tinha, o costume que ele me proporcionava, cortou literalmente tudo. Só que ele fez a melhor coisa, ele me tirou da zona de conforto e eu fui atrás de tudo. E tive algumas oportunidades. Aí, a primeira oportunidade foi no Brasil, numa fazenda em Atibaia, que eu tinha essa atividade no início. E depois, logo no início, que eu já estava atuando como jurada, né, que eu fiz a questão dos estágios e nas fazendas, e depois terminei de auxiliar, que ele cumpri toda a tabela, e eu comecei a trabalhar, fiz a minha primeira exposição internacional em 2011, e fui contratada por uma empresa que fazia exportação. Foi o ano que a ABCZ mais registrou, inclusive, animais LA, que chegamos a enviar 60 mil animais, entre zebu e também alguma coisa de búfalo, e também de Jersey. E hoje eu vejo que meu pai foi tão sábio, que eu achava que ele, nossa, era como duro. assim? Ele foi o cara que me sacudiu e falou, vai, porque ele sabia que dava jeito, que tinha como. E com certeza para ele também não foi fácil. Assim, Não foi. Teve que não ter foi. essa atitude, que sabia que era para o seu bem, mas para ele também não deve ter sido fácil. Tivemos a oportunidade de conversar várias vezes sobre isso. E ele falou, eu nunca duvidei da sua capacidade. Então, ele me chacoalhou. Antes de brincar, eu tinha que aprender a trocar pneu, Pedro, Emanuel. Eu tinha que aprender a trocar resistência do chuveiro, válvula da descarga. Então, assim, meu pai a minha criação foi literalmente para a independência, sabe? Se você precisar, seu pai não vai estar aqui, mas vamos aprender. Aí depois você brinca. É engraçado, né? Geralmente o pai trata a menina como uma princesinha, que negócio tenta proteger, seu pai foi no caminho oposto. Falou, eu confio em você, vai embora. Aliás, é totalmente oposto. E eu me lembro, na faculdade, eu tinha um Vectra branco. Fui pagar conta, porque aí eu tinha ganhado meu carro e tal. Fui pagar uma conta na lotérica, sei lá o que aconteceu, meu pneu, pá, Explodiu. chovendo. E tinha um boteco na frente, o pneu arriou, não tinha. Desci do carro, troquei o pneu, tudo certo. Claro que eu tive que depois passar na borracharia para apertar o pneu direito, né? Mas eu entrei no carro e liguei pro meu pai. Falei, pai, você não acredita. Tinha um monte de homem no boteco, ninguém me ajudou. Tava igual molhada. Falei, muito obrigado. Foi a primeira vez que eu falei, olha que importante que foi isso. E se eu tiver filhos, eu vou ensinar minha filha ou meu filho a trocar pneu, a trocar resistência. Foi muito válido para mim. Foi muito válido. A não depender, né, Lu? A não ter nenhum tipo de dependência de ninguém, nem de homem, nem de nada, né? Ter essa independência. E achei interessante, eu não sabia dessa parte do frigorífico. Você não chegou a trabalhar com ele nessa parte? Não. Ele começou a construção e já logo virou o frigorífico Tangará e depois virou... Foi por isso que meu pai foi para o Mato Grosso e pelas fazendas, né? Mas lá ele já mexia com gado, lá no Não, Tangará. começou quando foi para Tangará, foi pelo frigorífico e as fazendas. Nós saímos de São Paulo, da capital, e fomos para lá. Eu tinha 6 anos de idade quando isso aconteceu. Ele comprou um pouco antes, organizou tudo para levar toda a família. Tá. Tangará, nessa época, tinha até uma musiquinha que de dia faltava água e de noite faltava luz. Então, eu comprava o leite do leiteiro, passava na porta, era bem diferente. Hoje você vai para Tangará, é uma cidade Mas eu adoro, né? na sua adolescência, antes ter que sair dessa independência, acredito que você conviveu com ele na fazenda, conviveu com o gado na fazenda. Esse conhecimento, claro, que é a parte da sua formação, a sua experiência já de vida, mas você acredita que lá atrás, esse início de dia a dia na fazenda com seu pai, isso contribui para o conhecimento, para o olho que você tem hoje? Sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma disso. Inclusive, meu pai falava, eu estou te ensinando como não se deve fazer. Porque eram áreas extensivas, Mato Grosso, né? Então, eu olhava aquilo,
pai, e esse pasto? Vamos diminuir, às vezes, os pastos muito grandes. E eu via algo na faculdade, aluno querendo sempre, pai, eu aprendi algo, quero compartilhar isso. E ele me mostrava como, segundo ele, não se deve fazer e me colocava dentro de uma fazenda. A São Marcelo, por exemplo, que tinha um confinamento bacana e eu fiz estágio lá, como em outras tantas fazendas no Mato Grosso, que tinham tecnologias diferentes das que a gente aplicava naquela época na fazenda. Então, aprendi muito, me ensinou muito, muito, muito mesmo. Sem dúvida nenhuma, foi um divisor de águas, meu pai, na minha vida. Raça Nelore. Raça Nelore. Sempre a família foi Sempre com o trabalhou Nelore. com a Sempre raça com o Nelore. E hoje a gente sabe que, bom, vamos caminhar muito rápido no tempo. Hoje você tem uma assessoria focada no leite, né? No gado leiteiro. Como foi essa transição? Como foi essa aproximação, essa paixão pelas vacas leiteiras? Que a gente vê você falando de vacas gir que parece que você vê o olho brilha. Falar de zebu, eu vou falar que eu sempre repito isso quando eu tenho oportunidade. Eu levanto a bandeira do zebu, o caranguejo da BCZ no peito para qualquer lugar que eu rodo, porque para mim aqui é a raiz, é o alicerce, é o cerne de todas as outras associações. O zebu é melhorado aqui no Brasil, é indiscutível a capacidade técnica, o que a gente tem para contribuir. Se já pensou se todo mundo desse a mão e falasse assim, ó o que a gente tem de informação. Então, o zebu, não tem como não defender as raças zebuínas. Eu vim para Uberaba, passei na faculdade em Uberaba e em Londrina, na UEL, que é uma estadual. E eu falei, pai, eu quero trabalhar com zebu. Qual é o melhor lugar? Estou dentro da casa, e Uberaba, quero estudar na FASU. Perfeito, vim aqui. Comecei a fazer estágio e auxiliar algumas exposições. E, claro, comecei com o Nelore. No Expo Zebu, especificamente falando, eu tive a oportunidade de acompanhar o Fábio Miziara, que foi um dos grandes nomes aí, de acreditar também em mim lá atrás, quando eu era auxiliar ainda. E eu comecei a auxiliar o leiteiro, o Fábio. E aí o Fábio falou, é diferente, calma, vamos começar. E o Fábio tem uma paciência muito grande para compartilhar o conhecimento dele. Começou a me explicar. E aí o que aconteceu? Qual raça me abraçou profissionalmente? O leiteiro. Então, profissionalmente, a raça que me abraçou foi o leiteiro. Eu comecei eu sou uma vacólatra, mas ao mesmo tempo eu sou viciada em estudar. Eu estudo bastante, por isso que às vezes eu em alguns comentários, como você já assistiu, eu gosto de pontuar, vejo em cima de embasamento científico mesmo, né? Além da avaliação visual, existe um conceito muito maior, né? De tudo isso. E o leiteiro realmente me abraçou. E eu comecei a me aprimorar na raça, não só com estudo, como com fazendas, conhecer o dia a dia. Entrou esse emprego que eu tive na Venezuela com relação à compra de animais superiores de alta genética. Então, passei a estudar mais sobre a raça, a ver o comportamento, a ver a evolução, conhecer a história da raça. E aí foi onde tudo começou. E hoje a gente tem, eu junto com o Henrique, né, a assessoria técnico-comercial desses leilões aí do gir leiteiro. Então, e Girolando. A princípio não foi você que escolheu o gir leiteiro que te escolheu, assim, te abraçou melhor, porque você não veio lá de Tangará pensando, nossa, vou mexer com gir, gosto demais de gir. Foi a receptividade que você teve nesse mercado que te fez ir para esse caminho. E quando você sente o cheiro doce dele, você não larga, você não larga. Conhecendo, hoje eu trabalho não na pista de julgamento justamente pela questão comercial, né? Com a raça, mas é uma raça hoje, dentro do que a gente tem de exportação, é a raça que mais exporta material genético. Aí, sem dúvida, uma raça que já mostrou a produção dela nos seus cruzamentos nos trópicos, a produção de leite. Então, é uma realidade. E a América Latina, a América Central, cada vez mais vem aqui para... E o que evoluiu, né? Eu não estava aqui, eu não acompanhei essa história quando falavam os tetos extremamente compridos. Hoje, se você vê como está o melhoramento, né? A qualidade do sistema mamário, da raça, realmente... Foi ela que me abraçou. Ela que falou, vem aqui, a gente está pronto para te receber. E eu abracei esse momento, sem dúvida. Legal ver a paixão que hoje você fala sobre o gir. Ele te abraçou e você abraçou ele de volta. O Guzerá, como eu não posso deixar de falar do Tabapuã.
Eu não posso deixar de falar do Tabapuã, eu não posso deixar de falar do Guzerá. Eu ainda brinco, falo isso sempre. Não me chama para julgar uma matriz modelo, porque se aquela fêmea levantar aquele pescoço, me olhar de lado, porque ô fêmea Guzerá, a hora que você vê ela, uma vaca caracterizada, estruturada, é bonito demais. Cada uma tem as raças zebuínas, né? Elas têm suas... Mas a vaca Guzerá, eu coloco ela como a mais bonita. Não, você joga aquele pescoço para... E ela olha de lado, ela já sabe que a vaca imponência, né? É linda, linda, linda demais, realmente. Eu queria entrar nesse ponto que você tocou aí de leve na sua resposta. Você falou você estuda muito e às vezes no comentário você gosta de dar um embasamento um pouco mais científico. Eu queria que você tocasse nesse assunto no sentido assim, Lu, a gente, no julgamento, eu fiz essa pergunta para todos os jurados que passaram aqui. Como é que a gente consegue aproximar o resultado da pista de julgamento para a realidade que a gente vive nas fazendas? A gente sabe que os animais preparados para a pista de julgamento tem a nutrição, tem o manejo, são N fatores especiais para estar aqui numa pista de julgamento. Mas como é que o trabalho de vocês ajuda a aproximar a pista de julgamento para uma realidade do campo, para uma raça que é produtora de carne, que precisa produzir carne, que lá o objetivo final vai ser a produção de carne? Quais critérios, quais características, aqueles famosos o porquê das coisas? Por que tem que ser cumprida? Por que tem que ter um aprumo correto? Por que ela tem que ter a primeira costela mais arqueada? Por que ela tem que ter a maior abertura de peito? Por quê? Então, esses porquês que eu acho que é o ponto, isso na minha opinião, é o ponto principal de aproximar a pista de uma realidade, que às vezes os animais de pista sofrem muito com esse tipo de comentário. É um animal que ele não é produtivo, ele não é funcional a campo, ele não é funcional em outra realidade. Como é que você vê essa questão? Vamos lá, vamos dividir essa pergunta, que para mim ela é essencial e foi muito importante essa pergunta. Análise visual. Julgamento e análise visual. É mais uma ferramenta para o melhoramento genético. É a única que não é substituída por um computador. Então, o computador não vai chegar e ver a caracterização racial, ele não vai ver a conformação de aprumos, ossatura, conformação dos aprumos posteriores, principalmente, porque tudo tem um porquê. Por que é importante ossatura, aprumos? O gato tem que caminhar. Por que é importante o touro ter aprumos posteriores corretos? Porque a função dele é exercer a monta e a tendência é jogar todo o peso para os aprumos posteriores. Por que se eu não tiver alicerce, como é que eu vou colocar peso? Se eu não tiver estrutura para suportar esse peso? Isso no gado de corte. E se eu não tiver estrutura para sustentar o sistema mamário, que tem além das glândulas mamárias, eu tenho um peso aí dele cheio quando ela estiver em lactação. Aí eu chego, amplitude de peito, tem correlação, é capacidade respiratória, é máquina, é hipófise, hipotálamo, isso tudo vai trabalhar para a aptidão dela, seja para produzir leite ou seja para produzir carne. Capacidade cardiorrespiratória digestiva, coração, pulmão, está tudo trabalhando. Garupa, nivelamento. Eu não quero uma garupa reta, com um nivelamento como é o do europeu. Eu não quero uma garupa invertida como é do... Por quê? Porque tem um porquê. Porque no zebu, ela tem que ser suavemente, porque tem inclinação, a abertura disso, porque que é importante, facilidade de parto. Tudo tem um porquê. A avaliação do jurado ali é um comparativo. E dentro da pista de julgamento, ali eu vejo como atletas de alto rendimento. São animais superiores dentro da fazenda. Nasceram animais, porque você não vai dar o mesmo tratamento para os animais que são de pista. Os animais já são superiores dentro do seu N, nasceu uma turma, você separa logo no nascimento, e esses animais são realmente atletas de alto rendimento. Eles vão receber uma suplementação e uma atenção especial, porque eles vão chegar aqui na pista de julgamento e eles vão sofrer um comparativo, independente do tamanho da exposição, seja ela local com as outras fazendas, ou seja ela de âmbito de uma Exposebu ou de âmbito de uma nacional, de outros estados. É o momento de você, criador, de você, selecionador, fazer o comparativo do seu rebanho com os demais. Porque, em teoria, o que é? Eu tenho animais de 8 a 9, de 9 a 10, enfim, nas suas categorias, com a idade, tudo com o manejo, você vai sofrer um comparativo. E, para mim, a palavra-chave é harmonia, equilíbrio no conjunto. Sem nunca esquecer das características raciais. Então tem um
parece assim, quem vê de fora, parece que o jurado, você fica no visual. Fala, ele escolheu porque é uma vaca mais bonita. Mas não, vocês têm a visão funcional do negócio. A beleza está na funcionalidade. O bonito é ser funcional. Tá. A beleza está na funcionalidade. E quando a gente fala de força de linha dorso, de arqueamento, linha dorso lombar está diretamente ligada à longevidade, à permanência do animal no rebanho. Peraí, Luciana, mas você está falando isso aí, o gado de corte, eu quero precocidade sexual, quero precocidade de terminação. Mas eu não estou selecionando animais de alto nível, onde eu preciso que ela vai ser multiplicada. Então, essa linha dorso forte, plana, além da sustentação do feto, dos anexos embrionários, da sustentação do rumen, essa característica é importante. Tudo tem um porquê. Eu falo que o gado é uma engenharia. E por que a gente quer realmente aprumos anteriores e posteriores? Às vezes, realmente, o manejo é mais difícil. E os apresentadores, eles são artistas, eles são importantíssimos, eles conhecem demais, é incrível. E eu tenho uma questão que, não só no Brasil, como no exterior, eu bato o olho, assim, como se eu estivesse olhando tal apresentador, eu bato o olho nele e olho, às vezes, algo que me incomoda, é como se eles conversassem, eles sabem, eles conhecem. Eu falo isso muitas vezes, a responsabilidade do jurado, ele está fazendo um trabalho minutos, horas, dias, em cima do trabalho de uma vida inteira. Ninguém melhor do que os apresentadores, os manejadores, conhecem as qualidades e os defeitos daqueles que estão sendo apresentados para o jurado em questão. Então, é um momento de muita responsabilidade e por isso que é importante a paixão, o conhecimento e que você transmita ao menos aquilo que você vê para aqueles que estão assistindo e que estão também interessados nessa análise comparativa. Nada mais bonito do que você ver um animal do Nordeste comparado com um animal de Minas Gerais. Opa, que bacana. Olha como a gente tem qualidade. E a gente tem qualidade em todos os cantos do nosso país. A gente tem qualidade genética do nosso país em vários outros países. Aí é onde eu falo que a bandeirinha do Brasil tá... A bandeirinha não, a bandeirona está estampada e o caranguejo não sai do lado também, não. Muito legal. E como é que você acredita que o que a gente deve fazer, a gente criador, jurado, todos nós, eu acho que isso é coletivo, para aproximar mais. Eu sempre bato nessa pergunta e fiz para todos os jurados, como aproximar a pista de julgamento mais da realidade, os grandes campeões. Isso é um assunto que, como criador, eu tenho curiosidade. E é um assunto que é recorrente na fazenda, nas rodas de criadores que você senta. Essa semana a gente estava na fazenda recebendo o Tavinho, estava lá controlando os animais, a gente estava conversando, uma conversa sadia sobre isso, sobre histórias de pista de julgamento. O touro fulano de tal, no ano tal, foi grande campeão, já saiu com tantas mil doses de sêmen vendidas, isso era uma realidade, hoje já não é assim. Eu não quero entrar em casos específicos, nome não, mas como aproximar esse resultado para uma realidade? Vamos entrar no nome específico? Vamos fazer a retrospectiva. 2 crianças na época, Vink. Tá? Então, o que a gente tinha? Estatura, animais que hoje a gente sabe que buscam um animal mais precoce. O Vink era alto. Mais tardio. Alto. Então, hoje o que a gente tem buscado? Frame mais moderado, animais mais equilibrados. Tanto que a gente já evoluiu e muito. E muito. Então, assim, nós estamos trabalhando, eu coloco técnicos, criadores, nós brasileiros, que não tem como falar, vamos falar da raça Nelore em questão de volume, é a raça que ocupa o maior território nacional, tanto o Nelore como seus cruzamentos. Então, assim, é a raça que é a propaganda do nosso país na produção de carne e cada vez mais nos outros países, com exceção da Bolívia, que tem o Nelore e o Paraguai também, mas os outros países que a predominância era do Brahma, hoje também estão olhando o Brahma e o Nelore está chegando. Então, assim, nós estamos caminhando para isso. O mercado é soberano. O mercado nos pede o caminho. Sim. Não é a Luciana que vai falar, isso que é o ideal. O mercado, como aproximar? É um sonho, né? Você pegar o top 01, você pegar o genoma top e grande campeão. Esse é o sonho. Em todas as raças, seja ela para leite ou para carne.
O que nos mostra? Eu não quero só carne perdendo a musculatura, perdendo a caracterização. Eu não quero só número, que a hora que você vai, poxa, que bacana esse número, a hora que você vai, olha o touro, você fala, não. Você tem que juntar, equilibrar todas essas. Qual é a ferramenta? Você tem a análise visual? Você tem. Você tem a avaliação genômica? É trabalhar com todas essas ferramentas para minimizar a chance de erro. Só que genética, infelizmente, 2 mais 2 não são 4. Não dá 4. Então, com todas essas ferramentas, você unir tudo que você tem hoje, nós não só evoluímos na genética, não. Nós evoluímos na pastagem, na nutrição. Nós temos especialistas em cada área. E se a gente for falar dos colegas veterinários, hoje se você tem um problema oftalmo, ortopédico, você vai direcionando. E nós estamos cada vez mais tecnificados nisso. É unir essas informações e trabalhar para minimizar e chegar aonde todo mundo quer, que é justamente essa pergunta que você fez. E dentro desse mundo ainda dos julgamentos, você tocou no assunto que a bandeira do Brasil está grande em todos os países da América Latina. A gente sabe que você tem um trabalho reconhecido lá fora, e você estava comentando com a gente que até o reconhecimento lá fora foi até antes do que aqui no Brasil. Você teve mais oportunidades lá fora no início e hoje está sempre julgando fora todas as raças. Como é que você vê o zebu na América Latina? A bandeira do Brasil está em todo canto, e eu falo que ela está mais que no meu peito, porque aí eu brigo não só pelo zebu, pelo Brasil, porque realmente o trabalho que os brasileiros fazem é realmente excepcional em todos os sentidos. Eu plantei uma sementinha lá atrás, Emanuel, Pedro, eu plantei realmente uma sementinha, eu chegava a ficar um tempo maior. O primeiro país que eu tive a oportunidade de trabalhar foi logo no mesmo ano que eu efetivei. Eu efetivei como jurada em 2011. Nesse mesmo ano, eu julguei a minha primeira exposição internacional, que foi na Colômbia. No ano seguinte foi a Bolívia, que são os países que eu posso dizer que eu acompanho mais, que eu segui mais, né, há mais tempo, né? Depois vieram os outros. O que eu posso te dizer? Eu tive, sim, essa oportunidade lá fora. Aprendo muito, porque é diferente. Clima diferente, topografia diferente, alimentação diferente, manejo diferente, apresentação dos animais totalmente diferente. Então, assim, é tudo tão diferente, mas tem uma coisa em comum. A paixão pelo zebu. Eu ia te perguntar, o que tem em comum? A paixão pelo zebu. E assim, ó, curiosidade agora pessoal. Como é que você faz essa preparação? Porque a gente sabe que, depois a gente entra nesse assunto, você julga expozebu. Aí você, por exemplo, vai fazer um julgamento na Bolívia. Como é que a cabeça da Lu funciona? Por exemplo, lá você sabe que lá é feito diferente, ou você usa a mesma cabeça que você tem para um julgamento aqui, você o mesmo usa critério? Lá, o mesmo critério. Eu só tenho uma cabeça, eu só tenho um critério, sem dúvida. A análise comparativa. O que o juiz tem? O jurado tem em pista o que aquela exposição fornece. A Expoinel Nacional, a maior exposição que eu julguei foi eu, o Lourenço e Pankovski, se não me engano, há algum tempo atrás. 900 e poucas cabeças, Nelore, aqui em Uberaba. E eu julguei uma primeira na Costa Rica, que tinha 32 cabeças. Luciana, qual que foi a mais difícil? Juro para vocês. A de 32. De 32. Então, é uma análise comparativa, você trabalha com o que você tem ali. E eu não posso comparar o Nelore da Costa Rica, como eu estava agora, com o Nelore que nós temos no Brasil, com o Nelore que nós temos na Bolívia. Eu não posso. Eles precisam de conhecimento, nós precisamos compartilhar esse conhecimento, explicar, inclusive com relação a defeitos permissíveis / desclassificantes. Na minha cabeça, eu venho de uma escola onde meu campeão, se perguntar isso para vários colegas e professores, que eu chamo de professores, porque eu sou mais nova, bem mais nova que muitos, eu falo que, eu estava conversando com o Arnaldinho, acho que a primeira exposição foi o ano que eu nasci. Então, a experiência a experiência que a gente tem aí nesse colégio de jurados
A gente aprende muito nas conversas. E eles mesmos, às vezes, não têm essa informação. Eu, agora, recentemente, vi algumas questões chamei a Socebu do país, vem cá, sento com eles, vamos reavaliar esse animal, porque eles precisam dessa informação. Por quê? Multiplicar, hoje nós temos tecnologia para multiplicar a qualidade, mas também quando é para multiplicar defeito, né, gente? Isso é um tema realmente interessante, porque nós, criadores, e você como técnica, como assessora também, tem que tomar cuidado nisso. Eu, particularmente, vejo isso, Pedro. Assim, muitos leilões, muita coisa, a pressão comercial, e aí toda fêmea é doadora. Doadora, futura doadora, não sei o que, doadora. Eu tenho um receio bem grande em classificar alguma fêmea como doadora, porque você vai aspirar, você vai transferir aquele quantidade enorme de embriões, você pode acertar e aumentar quantidade e qualidade do seu gado, mas também se você errar... O contrário funciona. Se ela não for uma doadora realmente, você vai piorar e muito, né? Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado nessa classificação do que é uma doadora. E para ela receber esse título, o caminho dela é longo, né? É longo. Ela pode ser linda, mas aí ela não emprenhou. Ela é linda, mas e aí? Ela não emprenhou. Ela é linda e não desmama bem o bezerro, não tem habilidade materna. E aí? Ela é linda, mas não cumpriu o básico, que é dar leite, criar bem seu bezerro, ter habilidade materna, tratar bem seu bezerro. São detalhes do dia a dia que muitos criadores estão passando vista grossa. A gente estava até comentando sobre isso, de que hoje, muitas das fazendas... ninguém tira mais uma bezerra do pé de uma vaca PO para baia. Diminuiu muito, está muito difícil você tirar um destaque seu da sua safra do pé de uma vaca PO. Você puxar a bezerra lá para ela vir para baia. É tudo do pé de preta, é tudo da receptora. São todas de FIV. Por quê? Porque pressão de seleção. Pressão de seleção e também por isso, porque a vaca, às vezes... Ele maquia, essa é filha da fulana, é linda, mas ela não pariu, mas ela é ruim de leite. Mas eu vou aspirar, que a preta vai dar leite. Então, acaba maquiando uma certa... Um senão, que vai passar para frente, né? Tem que tomar bem interessante essa colocação. Tem que tomar cuidado. Eu, particularmente, não... E quando essa pessoa me falou isso, eu falei, meu Deus, faz tempo que eu não tiro realmente uma bezerra de uma vaca Nelore. Aí eu fiquei preocupado. Porque quando ele falou isso, abriu minha mente. Eu falei, nossa, é verdade. Por que as minhas vacas PO não estão colocando bezerro de qualidade no chão igual as minhas? Claro que eu estou aspirando das doadoras, tem esse ponto para ponderar. Mas diminuiu muito a porcentagem de aproveitamento do pé das vacas PO. Né? Você partiu para uma análise mais específica hoje. Com certeza você enriqueceu aí nessa avaliação intra-rebanho. Com certeza. Muito bacana. Mas também você não pode dar um passo atrás, né? E querer agora que Não posso dar eu tenho que olhar para dentro do que eu estou fazendo. Peraí, será que aquele comentário dele está servindo para mim? Deixa eu olhar aqui o que eu estou fazendo. Cada rebanho é uma realidade, cada estado, a topografia, o clima, a chuva, tem tantos fatores, tipo de pastagem, manejo, exatamente. Foi assunto até com o Pisciani, com outros criadores e com o Josaquian. E até importante também, queria ouvir a sua opinião sobre isso, das avaliações genéticas. A gente falou de senões da pista de julgamento, que algumas pessoas acabam falando, e também tem alguns comentários referentes às avaliações justamente nisso, da diferença de Brasis, né? Um país continental em que todo mundo é colocado numa mesma régua, numa mesma comparação. Como é que você vê essa questão da avaliação genética como uma ferramenta, como uma bússola, como uma verdade absoluta? Como é que você enxerga isso? A divergência de opinião, ela vem para enriquecer qualquer projeto. Inclusive colocar os geneticistas, os responsáveis por rodar essas avaliações e tentar filtrar, porque qual que é o foco da avaliação genética? Ela entregar a melhor informação para o criador, porque todo mundo tem um único objetivo, que é o melhoramento das raças em questão, seja ela qual for. Não estou nem só falando de gado, não. Isso é uma questão bem bacana. A gente tem, por exemplo, no gado de leite, que a avaliação genômica a gente acompanha há algum tempo, nós temos diferentes regimes alimentares.
Inclusive, nós temos mais de 10 regimes alimentares. Você colocar isso dentro de uma avaliação, como que a gente vai... A influência da lactação no resultado. Quanto mais N a gente tem, mais a gente consegue dar confiabilidade para esse resultado. Então, tudo que começa, ele é questionado. Quando saiu a primeira avaliação genômica, todo mundo ficou assim. E alguns outros, não, se essa é negativa, eu vou tirar. Eu não concordo. Então, assim, calma. Peraí, como é que essa aqui é negativa, mas ela me dá um bezerro por ano? Ou ela produz leite, é fértil, ou aspira, ela tem fertilidade, ela tem conformação, ela tem caracterização. Calma. Então, assim, vamos aguardar. Eu tenho um exemplo que é um grande técnico que chama Fábio Fogaça, inclusive nas nossas atualizações técnicas de jurados, a grande maioria ele está, e ele nos traz informação do holandês, do Hosting. Então, ele tem lá 100 anos de avaliação. Todas as raças, não só de leite como de corte, Angus, todas, se embasam nessa ferramenta. E como que você pensa que foi no começo deles? Quanto mais a gente tiver e mais os criadores alimentarem isso, porque também pode acontecer, Manuel, o que acontece no gado de leite, o que acontecia, que nós já estamos, ele tira, eu vou mandar a avaliação genômica desse, que é o superior. Isso é bom? Não. Então, gente, tá aqui. Inclusive, manda o que tem defeito para a gente tentar descobrir o que acontece. Então, é o que eu falo, é ferramenta, é tentar unir todas essas informações. E quanto mais embasamento, mais confiabilidade. Quanto mais número de animais a gente vai ter, independente da realidade. Aí sim eu vejo os estudos específicos em cada região. Ué, o estudo com a palma. Caramba, quem não vai para lá e não quer ver as vacas lá produzindo tudo? É fantástico. Olha a adaptabilidade do zebu. Fui lá no Rio Grande do Sul, frio, o zebu todo lá, já preparadinho, os pelos. Por quê? A adaptabilidade do zebu é incrível. Meu pai, uma vez, comprou um touro europeu para cobrir a vacada lá no Mato Grosso. A gente rodava o pasto, estava ele embaixo da árvore, com a língua para fora, podia passar a vaca maravilhosa na frente dele que não ia. Um friozinho do Mato não Grosso, vai. Aí, tá vendo, pai? E é algo incrível. A gente tem que entender a nossa realidade. A gente tem que entender o nosso projeto e cada um. E outra coisa que eu penso, tá? O seu gato tem que ter a sua cara. Você tem seu gosto. O seu tem que ter a sua cara. E isso acontece muito. O cliente vai chegar para fazer o acasalamento técnico, eu tenho certeza que você fala, eu gosto desse perfil de touro, eu queria ir mais para esse lado. Você tem o seu perfil. E aí você vai direcionar o conhecimento, o criador, aliás, o criador, o selecionador, aquele que vive realmente todos os dias, ele tem mas tantas informações para compartilhar e juntos somos sempre mais fortes. O que é isso? É a mesma coisa que eu falei do programa de melhoramento genético. Informações, minimizar a chance de erros, porque genética 2 mais 2 não são 4. É um banco de dados, né? É isso que Aproveita, o pessoal tem que aproveitar esse banco. É isso que o pessoal tem que entender, que o PMGZ e qual for outro programa, ele nada mais é do que um banco de informações, é um banco de dados. E para ele acertar, ele precisa de mais informações. Exatamente. Então, e não de um grupo específico, mas sim enviar esse material de todos, até porque isso vai dar um respaldo para essa avaliação. O que dá certo, o que dá errado. Exatamente. Você comentou, não tem jeito não comentar. Todo mundo sabe, o nosso programa é gravado, mas não tem jeito de comentar, porque a gente está nesse estúdio aqui, o fundo da Expo Zebu, o parque, e estrutura, e caminhão, e gado passando, e montando. A gente está aqui na boca da Expo Zebu, vai iniciar a Expo Zebu. E você tem uma história muito bonita com a Expo Zebu, de julgamento, de participação em leilões como assessoria. Mas eu queria entrar na parte dos julgamentos, que você foi da mais jovem a julgar uma Expo Zebu, e como é que é esse sentimento de uma Expo Zebu, e como é que está a sua expectativa para essa que está começando? Expo Zebu, eu não vou falar diferente do que todo mundo fala, é a Copa do Mundo. Eu acho que quando tem um jogador... Acho não, né? Porque eu tenho certeza, tem um jogador de futebol que sonha em entrar na seleção brasileira e jogar uma Copa do Mundo ou ser contratado, é o jurado brasileiro tá ali dentro, pisar nesse gramado. E não vejo diferente do que um criador
levantar um troféu de campeã dentro de uma Exposebu. Nossa. Você está entendendo que é uma... você... Eu sou estagiária, eu estou começando. Eu queria auxiliar uma Exposebu. Eu queria estar aqui acompanhando, estar dentro da Exposebu. Pedro, você é de Uberaba. Você sabe o que é essa história, você sabe o que é esse parque, o que significa esse caranguejo para todos os cantos. cidade toda Tantos aqui. países que nós recebemos neste momento. Então, assim, para o jurado, pensando Luciana Jurada, uau, é um sonho, sempre foi um sonho. Para o criador, levantar a taça, fazer uma grande campeã nacional, fazer uma grande campeã numa Exposebu, é um sonho. É um capítulo à parte, né? E ter sido a mais nova também é um mix de responsabilidade, uma torcida da base que eu sempre tive, muito forte, que eu não posso falar diferente, que é a minha família, muito grande. E a hora que você pega aquele microfone, vai chegando, caminhando na direção, você fala, fala, explica e houve uma evolução muito grande. A Luciana de 2000 foi a 79ª edição da Exposebu, a primeira que eu julguei, não é a mesma. Agora a gente está estamos falando de 10 anos atrás, não é nós isso? estamos na 89. 89. Então, há 10 anos atrás foi a primeira Exposebu. A Luciana, 10 anos atrás, era uma. O que eu aprendi, compartilhei, aprendo todo dia. Quem fala que sabe tudo está errado. Eu aprendo todos os dias, aprendi agora. Cheguei segunda-feira da Costa Rica. Agora, aprendi muito nessa última exposição lá na Costa Rica. Como aprendi em Londrina. Todo dia eu aprendo sentada aqui, conversando com a... Cheguei, vi uma fêmea guzerar ali mojando, fui lá. Nossa! Eu vi lá, ali, né, amarrado embaixo. Fui lá, perguntei para ele, tal, falei, nossa, dá para parir, né? Tava mojando, que vaca bonita. Fui lá, perguntei como que tá. A gente aprende conversando com todo mundo. Você comentou lá no início dos tratadores, né? Acredito que você deva ter aprendido alguma coisa com eles ao longo dessa trajetória. E eu queria que você falasse também sobre isso, porque eles são verdadeiros artistas nas pistas. Talvez você já tenha passado por alguma situação engraçada ou alguma situação legal, importante, que você lembre de justamente isso. Eles sabem as qualidades, sabem os defeitos, fazem de tudo para tentar esconder, porque ele está defendendo a camisa dele, está defendendo o time dele ali. E são todos extremamente competitivos no bom sentido, porque é a Copa do Mundo, né? Como é que é essa relação, você jurada, com os apresentadores? Não é só o criador e o jurado que tem vontade de levantar o troféu, de estar aí dentro. Os apresentadores também. É um momento para ele, né? Eu tenho várias situações engraçadas. Essa interação, esse olho no olho que eles sabem. E vou falar uma última agora na Mineira, que foi bem interessante, que eu estava fazendo um comparativo, talvez aí do terceiro para o quarto, ou do segundo para o terceiro, enfim. E eu falei, por favor, os dois, eram 2 animais, né? Podem só caminhar na minha direção e voltar? Aí ou seja, a promo já foi. Não, um virou pro outro. Tá feio, mas o dele tá pior. Então, aí eu falei, tá difícil. Meu comentário foi, tá difícil de ver aqui. Então, engraçado. Ele já acusou logo. Eles conhecem muito. Só eles que ele apontou que o do outro era pior que o dele. Ele falou, mas ao mesmo tempo o outro já apontou que então eles têm uma amizade, né? Por mais que eles estão ali fazendo um comparativo entre as fazendas, mas eles têm uma ligação, eles se conhecem há muito tempo. Eu conheço muitos que estão aí, que me acompanharam desde que eu era auxiliar. Então, assim, é interessante ver o crescimento deles, inclusive. Eles conhecem muito, muito mesmo. Você ter não é simplesmente você colocar a alimentação do animal a melhor. Bom, eu comprei a melhor ração, chegou o estoque, eu ouvi falar que essa é a melhor, eu comprei o feno de melhor qualidade, tal, e pôr no... Não. Vai muito mais além. Muito mais além. É muito detalhe. Então, e dentro de um atleta de alto rendimento, ele está treinando todo dia. Mas na hora da competição,
é ali. Então, é o que eu falo, que o atleta de alto rendimento, seja para o corte ou seja para o leite, ele está sendo trabalhado todos os dias por estes profissionais que conhecem mais do que muita gente. Por isso que eu acho a pista tão apaixonante. Porque ela envolve dezenas de variáveis que pode mudar ali. E também isso é um ponto importante de falar, que às vezes os criadores não têm uma certa paciência de entender isso. Quer que a minha seja campeã, mas às vezes, se ela entrar na categoria errada, ela foi campeã na passada, mas aqui ela não vai ser errada, entre aspas. É o comparativo. Às vezes ela entrou na categoria lá que ela era primeiro prêmio, aqui ela não é. Então o comparativo muda, o dia muda. Já aconteceu com a gente, tem reis, tem animal. Nesse caso foi um touro. Um touro nosso, e eu posso contar porque é meu amigo, o Fred. Eu e o Fred Diamantino, na mesma fazenda, os 2 touros, a mesma idade, os 2 sempre pegavam junto em exposição, sempre. E os 2 eram muito bons e ficava invertendo. Uma exposição dele ganhava, outro meu ganhava, um ganhava, ficava nessa, invertendo. Chegou na nacional, o dele ganhou. Mas por que o dele ganhou? Porque simplesmente naquele dia, o meu touro não era o dia dele. Parece Emburrou, não comeu. Não, ele tava com a orelha baixa, triste, sonolento, assim. O do Fred entrou. Pão. Isso é culpa do Fred, toma cuidado, tá? Cabeça alta, cara de macho, esturrando, cabeça... Não tinha como o jurado dar no... Não tinha. Mas foi momento, foi ali. Então, são inúmeras variáveis que você não tem como mensurar. E é isso que é tão apaixonante. E a data da exposição influencia mesmo. Agora, um outro exemplo também que eu vivenciei. Tinha exposições internacionais, às vezes elas têm menos... Às vezes não, elas são menores, né? Se a gente não pode comparar com essas grandes. Tinha um animal numa categoria, sozinho, tá? Ok, a avaliação é feita de acordo com o padrão racial, quando tem um animal só, se não tiver nenhum tipo de defeito, primeiro prêmio, enfim. E na outra tinham 12 animais... E na terceira categoria tinha um animal. A categoria que tinha 12, eu falei, nem para ter dividido um pouco aí, né? Aqui, os dois animais que entraram sozinhos, eles eram aquém, talvez 5 daqui entrou. Então, olha o que é. Outras poderiam ter tido a chance de entrar. Então, a data da exposição e a exposição, e o animal, e o apresentador, enfim, envolve um time. Um time. Envolve. Né? Agora, essa que você contou da Mineira eu achei ótima. Foi muito... Ele já se entregou, só que jogou o outro. O meu tá ruim, mas o seu... Não, e eles se olham, foi engraçado, eles se... vamos lá, né? Vamos ver o que vai... E realmente, eu realmente penalizo, eu gosto de estrutura, eu gosto de aprumo. Mas a gente que tá na pista, o tratador ou o criador que tá na arquibancada, quando o juiz manda, vai lá e volta, esquece. Não, já foi, ela viu. O comentário na arquibancada, ela viu, esquece. Vai bater. Porque viu, a gente sabe que às vezes o animal cede um pouco, tá com problema. Quando o juiz fala, vai lá e volta, aí você falou, já era. Aí não tem como, vai lá e volta, você viu tudo que tinha que ver. Então, ele já acusou, o meu tá ruim, mas o dele tá pior. Ô Lu, e assim, a gente tá falando muito do coração do criador, do tratador, do apresentador, mas como é que é seu coração ali na hora? Você olha ali para aquele tanto de gente sentada na arquibancada também, os criadores ali, você tá julgando o gado daquela galera. Como é que fica você nessa situação, nessa hora? Eu vou te confidenciar uma questão familiar. Meu marido fala para mim assim, existe uma Luciana quando tá julgando e existe outra Luciana. Eu não sei explicar. Eu olho, quando eu tô comentando, eu realmente olho, mas enquanto eu estou ali julgando, eu tô no animal mesmo. É um... Hiperfoco, talvez. Hiperfoco. Minha mãe sempre falou isso desde muito novinha. Quando eu quero fazer, eu luto há muito tempo. Então, quando é uma competição, alguma coisa, joguei futebol profissional. Não sei se vocês sabem desse lado meu. Eu joguei para a seleção mato-grossense, joguei bola muito tempo. Qual posição, Lu? No futebol de salão era goleira e goleira linha. Joguei contra a Formiga e esse aí eu fui atleta. Da seleção... Bom, perdemos, né? Claro, mas jogamos com... Mas foi atleta. Exatamente, mas...
eu sempre fui vou luto Muay Thai, vou fazer a luta, jogar bola. Tudo que eu preparava para fazer, minha mãe falava que, tô falando com você, que eu realmente fico focada naquele momento. Todo o resto abafa. Não gosto de comer enquanto eu estou julgando, por exemplo, parar para comer, não me dá muita fome nessa hora enquanto eu estou. Eu não sei, é a hora do argumento, a hora de explicar. Como eu gravei tantas as informações, eu já fiz um comparativo dentro da minha cabeça, fica mais fácil. Aí sim eu olho para o público, que às vezes interage, às vezes não interage, não tem eu vou falar, cada exposição é de um jeito. E de 10 anos atrás para hoje é de um jeito. Cada uma é uma diferente, é uma experiência diferente. Agora, a última, eu falei... despigmentação que fazia tempo que eu não via. Eu falei, um único animal. 89 animais. Essa eu penalizei. Bastante. Claro, despigmentação fora da área de sombreada. Eu nunca tinha visto tanta. E tem que falar, porque estava registrado. Aí você tem que explicar para o país, chamar o técnico responsável pelo registro. É uma cadeia de... Você tem que levar informação. Para quê? Para crescer o zebu aonde no mundo. Para eles não multiplicarem, não pegar aquele touro. E o touro foi campeão, porque ele só tinha ele naquela categoria específica. Ele foi campeão e disseminar essa genética. Então, é importante o papel do técnico nesse sentido. Mas aí você fez um papel de técnico que quer passar informação, que quer ensinar, um extensionista, né? Até a gente comentou sobre isso, não é a sua área, mas... eu vejo muito que precisa melhorar a questão dos técnicos de campo, principalmente aqui da casa, da ABCZ. Não chegar na fazenda com uma postura de xerife, com uma postura de, sabe, uma postura um pouco isso mais... Isso, aquilo, tchau. Mais rígido e... tudo bem, ele está no direito e o dever, na verdade, o dever de refugar o que tiver de refugar para o bem do próprio criador. Mas ele tem que chegar, Pedro, eu estou refugando essa bezerra por isso. Explicar por que está fazendo, né? Para não acontecer de novo, você tem que fazer isso. Faz assim, faz assado. Melhora aqui, melhora ali. Estou fazendo isso aqui para o seu bem e tal. Isso é uma postura de quem está levando o melhoramento. Não uma postura de um xerifão que chega e... É isso, e pronto, acabou, tchau, vai embora. Tem uma paixão envolvida ali também, né? Da parte do criador. É lógico, tem que aproximar o técnico da BCZ do criador. O técnico de campo da BCZ é quem tem que levar o melhoramento genético. Não é uma outra turma aí, que eu não vou comentar, que não entende de gado, chega nas fazendas e toma conta das fazendas. Quem tem que levar esse melhoramento, levar essa informação é o técnico de campo da BCZ, que é o responsável pelo registro. Eu aproveitando essa colocação, Emanuel, fazendo um comparativo dentro de uma pista de julgamento, por exemplo, independente do local, é justamente isso. Às vezes o criador não viu, não sabe. Então, assim, essa questão, sentei depois desse julgamento específico agora na Costa Rica, sentei com a Socebu, com os técnicos, eram 2 técnicos, passei o número dos animais, fiz a consideração, falei de uma forma delicada ao microfone, mas depois falei, vamos reavaliar esses aqui, anotei o que é, vem comigo, mostrei. Por quê? Porque eles também precisam dessa informação. E aí é onde eu falo da ABCZ ser a raiz, aí as outras são as ramificações disso, mas não é porque eu sou brasileira, porque eu sou parte do quadro de jurados da ABCZ, não. Mas, gente, a ABCZ, o zebu, o melhoramento genético, o Brasil, uma Expo Zebu, venha conhecer o palco, venham conhecer os criadores, acompanhem a evolução, o que a gente tem aqui. A gente realmente gosta, trabalha, seleciona e busca o melhor. Estamos no caminho, porque a hora que a gente chegar no que é o perfeito, nós vamos encontrar alguma coisa para evoluir. Então, vai achar um senãozinho. E é bom isso, nesse ano vai ter a Concebu aqui durante a Expo Zebu, essa parte que você falou de visibilidade internacional, esse ano pelo menos a gente vai ter essa reunião internacional aqui dentro de Uberaba, né? Então, bom trazer esse pessoal aqui para dentro, para ver sobre a seleção que a gente faz aqui dentro, sobre o trabalho de vocês, jurados, aqui na pista. Então, esse ano a Expo Zebu está prometendo bastante. Sem dúvida nenhuma. Vai ser um congresso mundial, primeira vez aqui no Brasil. Vai ser
Vai estar mais lotada ainda Uberaba do que já é. Eu queria falar com você agora um pouco sobre mercado, sobre a parte de assessoria. A gente vem de um ano, eu classifico 2023 como um ano difícil em certo ponto, principalmente desvalorização da arroba, um mercado mais complicado. Como é que foi isso no mercado do gado de leite? Vocês sentiram isso, não sentiram isso? Como é que está a sua expectativa para o 2024? O que você já viu dos leilões que você já fez no início do ano? Como é que está essa questão de mercado? O que eu percebo a cada leilão que eu faço é que a gente tem o gado que é mais produção e a gente trabalha realmente com esses públicos diferentes. A gente tem um leilão mais produção e tem um leilão elite, por exemplo. Esses leilões da Expo Zebu são todos leilões elite. Esse gado tem mercado sempre. Sempre disputadíssimo, não só no Brasil, como no exterior e no Brasil. Então, sempre. Não bambeia. Não bambeia. Gado, quando é a máquina que você não tem o que falar. Esse não bambeia. Eu vejo que é uma oportunidade para que, na baixa que a gente faz no negócio, eu sempre falo isso, né? Então, a oportunidade, o gado, a produção. Nós, nesse ano, me surpreendeu a liquidez dos eventos, dentro da realidade. Não adianta a gente criar uma expectativa do que foi, principalmente 2 anos atrás, quando nós mantivemos também os leilões na época da pandemia, que houve uma aceleração interessante, pelo menos no gado de leite. Nossa. E nós entramos numa realidade. Então, o gado de produção ele está sendo vendido, sim, estamos com a liquidez, para mim é o importante. Quem decide é o mercado. Eu não tenho como, eu tenho essa fêmea aqui, está aqui, eu quero tanto. Não, o mercado que vai decidir dentro de números, eu tenho que pagar. Esse animal tem que se pagar, né? Ou eu tenho uma doadora XYZ, se ela é uma doadora maravilhosa, com a média de 1 ponto tanto embriões, eu tenho outra de 6 pontos, peraí, ele tem que fazer conta. Então, assim, envolve inúmeras responsabilidades. O evento, ele começa, né, meses a fio, e algumas fazendas que a gente já trabalha mais tempo, 1 ano. O mercado, ele continua respondendo. Mas, se nós compararmos com o ano passado, estamos apertando mais a qualidade ainda dos animais, porque o público valoriza e está buscando cada vez mais isso, principalmente no puro, no caso do giro leiteiro. Está mais exigente, né? Sempre, mas hoje a gente tem ferramenta. Antigamente, o estrangeiro ele vinha para o Brasil e conhecia as fazendas. Hoje ele navega com a tecnologia na internet, um site, um Instagram, você publica, eu quero ir nessa fazenda. Ele já se identifica com um perfil de trabalho, com um perfil do selecionador. Dentro do, por exemplo, a gente tem leilões na Expo Zebu que são de 4 promotores e que eu tenho clientes que querem ir direto no gado de um, que gosta do perfil de um, tem outros que gostam do perfil. É interessante isso, porque o cliente tem gosto, mas apurado, cada vez mais apertado para alta qualidade. Então E melhora, isso evolui demais no final, mas custa mais também. Então, assim, um bom trabalho, você ainda acha que ainda tem o mercado, ainda está aquecido? Está aquecido, para mim, continua aquecido dentro de uma realidade. Eu respeito muito o mercado. Eu estou respeitando o mercado, a raça está respeitando o mercado, e o mais importante é ter liquidez. O que para mim é frustrante é chegar com 80 lotes no leilão e vender 20. Eu não tenho não estou com essa experiência, muito pelo contrário. Eu estou com 80 lotes, eu estou com 80 lotes vendidos. Eu estou com 80 lotes, eu estou com 78 lotes vendidos, porque ele está com ciúme de 2, ele quer segurar. Entendeu? Então, essa é a realidade que eu estou vivendo hoje, no ano de 2024. Todos os leilões que eu fiz. Fiz um ontem. 28 lotes. 11 horas da noite acabou o leilão. Superou as expectativas da assessoria, do criador e do sócio do criador. Legal. Lindo. Foi lindo. Nossa, é ótimo. Quando é assim, é ótimo. Já que você falou. O importante é a liquidez, realmente. Você faz aquele leilão mais longo, a preocupação é ir tudo, né? Tá sentindo aí, né, Manuel? Não, rapaz, a gente já tem dois anos
3 anos seguidos que faz setembro. Sempre em setembro a gente faz leilão de touro. E aí é volume. E touro, volume, você tem que agarrar, tem que trabalhar. E recompra. Cativar o cliente. Sim. É o que eu sempre falo, eu valorizo demais. Não é assessoria, é o cliente. Nós, agora falando Luciana Queiroz, Luciana Henrique, assessoria. O mais importante é o criador. Ele que tem um produto para gerar toda essa cadeia. Então, você tem que cuidar desse processo como um todo. E o que eu sempre falo para os criadores que eu tenho a oportunidade, Emanuel, e pelo seu leilão, é o antes, o durante e principalmente o pós-venda. Tá. Dar atenção, suporte. No nosso caso, as fazendas já vão até com o manualzinho, ó, tá alimentando isso. Porque no caso do gado de leite é mais complicado, porque eu estou lá com uma Reis, está dando, ela está dando 28 quilos, ela está dando 30, 42 quilos, o cara recebe ela, ali, joga né? lá no pasto, porque ela não está dando, você me mentiu. Então, bom, o regime alimentar dela é esse. Isso aqui, Calma aí. Então, assim, existe muito mais detalhado. É a mesma coisa que eu pego um touro hoje que está aí trabalhado, preparado para o leilão, que ele está no score, numa condição, e solta ele no meio da vacada. Ele não vai ficar igual ele está no leilão, não, bem. Daqui um mês, você está olhando para ele, você vai falar, ué, mas peraí, eu estou vendo a foto dele no leilão. É isso. Então, a gente tem que ter a noção e estar preparado para responder as perguntas mais inusitadas. Eu escuto algumas coisas interessantes por falta de conhecimento. E é nosso dever como técnico, como criador, passar essa informação para o cliente. Às vezes o cliente está começando. Quantos não me ligam? Peraí, me explica, qual que é o seu projeto? Qual que é o seu... Porque não adianta você querer comprar. Quantos? Não vou vender para o senhor. Quantas? Não vou vender para o senhor. Tá. Como assim? Não vai vender para mim? Eu falei, não vou vender para o senhor não sabe qual que é o projeto, o que o senhor quer. O senhor quer multiplicar para o puro ou o senhor quer multiplicar para produzir leite? Não sei, o que você acha? Eu falei, não, eu preciso saber o senhor tem que saber. Antes de fazer qualquer tipo de investimento, para depois não falar que a raça que não presta. Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo? Você tem manejo? Porque não adianta. Você tem estrutura? O gado de leite não tem sábado domingo, não tem dia santo, não tem Natal. A vaca não fala, é Natal hoje, parei de dar leite. Não, calma aí. Então, a mão de obra é um dos grandes problemas, não só do nosso país, como de tudo. Então, calma aí, vamos lá. O que é? Qual é o problema? O que eu tenho para fazer? Então, como fornecer essa informação? Pariu ela aqui, o Uber não tá igual da foto tal. Gente, eu não tenho bola de cristal, eu não sei como vai ser. Eu gostaria muito de saber. Então, a gente tem que munir o criador, aquele que está iniciando, principalmente de informações, para que a raça mostre seu potencial e que ele não tenha decepção. Sim. Isso é importante ter esse cuidado, é importante ter essa sensibilidade de pensar lá na frente, né? Não, vou vender agora e acabou. Então, você tem que pensar lá na frente de quem está investindo, né? E você, como criador, você tem animais que, essa bezerra tem calma aí, ela agora não é a hora dela. Mas no ano que vem, prenha, no terço final de gestação, tem que saber a hora. Quantas vezes... A hora certa de comercializar o animal. Eu preciso de uma visita para ver aqui, eu quero fazer um leilão. Quantas vezes? Não é o momento de fazer um leilão. Segura um pouco. Não é. Não é o momento. Quantas vezes a sinceridade, explicar... É o mesmo esquema, não buscar agradar, e sim... a realidade, o meu ponto de vista é esse, mas claro, a decisão final é sempre do criador, nós prestamos serviço. Você comentou mais no início, no meio da nossa conversa, o Pedro até tocou nesse assunto. Você falou que você tem essa experiência da América Latina, mas você chegou a comentar que tem manejo diferente, estrutura diferente, clima e ambiente diferente. E aí eu fiquei com essa pergunta. O gado é diferente? Você tem que balizar o olho? Como é que você faz isso nesse julgamento, às vezes, num país que a gente sabe que a Bolívia já está bem à frente, mas às vezes num país que ainda está em desenvolvimento? Como é que é balizar o olho para poder julgar essas exposições? É diferente. Alguns países precisam muito do nosso apoio. Aí eu falo do nosso apoio, que eu já falei do Brasil, já falei do caranguejo da BCZ, não preciso mais repetir com relação a isso. Precisam do nosso apoio para essa evolução. Baliza o olho, Emanuel, é do que a gente tem.
Então, assim, já chegou, preciso modernizar. Já chegou, por exemplo, Nelore. Eu falo, caramba, nossa, animais mais levantados em proporção, estrutura, profundidade de costela versus membros, ainda naquele perfil, 35 costelas, mais pernas. Então, assim, a gente baliza de acordo com o que a gente tem. E mostrando o caminho que está. Eu nunca ressaltar, sou a favor de nunca ressaltar defeito, e eu não posso chegar, por exemplo, em Honduras, na Costa Rica, e falar, esse animal, precisamos, vamos começar de novo. Não, calma aí. Nós não melhoramos, nós não trabalhamos. É o foco no melhoramento. Eu tenho essa base, ele já tem essa base, onde gerou material, importação de material genético, tudo. Eles têm aquela base, já tem um cuidado. Como a gente. Agora, em Honduras, Nelore Pintado está lá, né? Lá em Honduras, eles trabalhando isso também em pista de julgamento. É fomentar o melhoramento genético daquele país, mas trabalhar com o que você tem naquele país. Eu não vou poder fazer um comparativo. Bolívia hoje, nossa, falar do mocho da Bolívia, falar do Nelore na Bolívia, falar do Gir Leiteiro na Bolívia, a evolução. Eu me lembro a primeira vez que eu joguei lá na Bolívia, foi engraçado. Eu sempre fui muito de falar. Eu falei, se pintar todo mundo de branca, tá tudo em Nelore, porque elas estavam pesadas, grosseiras, extremamente grosseiras. Como eu também já tive situação, não confundam força leiteira com debilidade. Não acho que o animal mais produtivo é o animal que tá... Não, gente, calma. Vamos lá, o zebu, a essência do zebu sendo zebu. Não percamos a essência do zebu, a rusticidade, a qualidade, a capacidade, uma máquina que é o zebu. É funcional demais, em qualquer canto do mundo. Que aula, hein, Pedrão? Que isso, que beleza. Ô Lu, eu queria tocar num assunto, agora assim, com sua vida, sua trajetória de vida já estabelecida, uma profissional respeitada, referência para muita gente. O que você, olhando para trás, o que você falaria, deixaria de mensagem para a própria Lu lá no início, adolescente no início, que também serve de mensagem para o nosso público, que tem um público jovem que nos acompanha, e principalmente as jovens, as meninas, as mulheres que te veem como inspiração, uma mulher que se destaca na pecuária, que a gente sabe que é um meio que ainda é mais masculino, e tem, infelizmente, pessoas com cabeça machista. O que você deixa de mensagem para essa jovem que está iniciando ou zootecnia ou veterinário, ou está pensando em entrar nessa área? Que mensagem você deixa para essas pessoas? Primeiro, eu tive espelhos. Eu tive grandes mulheres, eu vou citar o nome de uma, que é Eliane Rezende, técnica da casa, e como outras tantas, mas vou citar o nome dela. E eu tinha esse sonho. Eu cheguei e eu vejo muitas se aproximarem de mim e me falar que, nossa, que bacana. Usa o mesmo método que eu usei, desculpa o termo, as críticas. Usa como gasolina. Bota fogo e voa. Corre atrás. Porque o mercado está aí para todo mundo. Mas você tem que estudar, se capacitar, rodar, conhecer e seguir conhecendo. Se tiver crítica, usa como gasolina e voa. Meninas, homens, jovens, voa. Tem que estar pronto para as porradas. Críticas não para, nunca vai parar de ter. Que bom, que as críticas são construtivas. Eu não espero agradar todo mundo. Eu não agrado. E nem quero. Eu não sou dona da razão. E nem quero ser. Mas que eu deixe claro os meus conceitos, aquilo que eu estou vendo, e que eu consiga dividir contigo que está assistindo um trabalho meu, aquilo que eu estou falando. E que eu consiga deixar claro que esses conceitos são embasados, ao menos naquilo que a nossa casa, a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, nos transmite como quadro de jurados, como colégio de jurados, dentro de um leilão, que eu comente um animal que tenha realmente aquelas características e que vá somar para o seu determinado plantel, se ele perguntar, porque tem muito cliente também que lança sem pedir. Mas a assessoria está ali pronta para te atender da melhor forma.
É isso que eu sempre falo. Aproveite. Meu apelido era Polvo na faculdade. Eu perguntava tudo. E eu não tenho como falar diferente do Alexandre Lúcio Bisinotto. Com o meu primeiro estágio, eles não aceito mulher. Eu quero só homem. Ele me indicou. Fui fazer isso. Fui fazer a entrevista, né? Aí eu cheguei para ele, deu certo. Ele falou, ele não queria uma mulher. Eu cheguei, fui lá e... Por quê? Vamos lá, vamos tentar. Independendo do sexo. Não tem isso. Independendo do gênero humano, gente, hoje em dia. Verdade. Se você se propor a fazer algo e se dedicar àquilo, não tem como dar errado. Pode demorar um pouco mais. Ou às vezes você está no caminho errado. Eu realmente sou uma apaixonada pelo Zebu, sou uma apaixonada pelo que eu faço. Tenho uma rodinha no meu pé, eu escuto de todo mundo, você tem que parar, você tem que parar. Nesses últimos 2 meses, que a Erika estava falando agora antes de entrar, eu fiquei 3 dias em casa, fazendo o que eu amo. Fazendo o que eu amo. Que legal. E tem 2 ditados populares que meu pai me falou muito e às vezes ainda fala, que vai de encontro ao que você falou. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Já viu mangueira carregada não levar petrada? E outro que ele fala assim, carroça vazia faz muito barulho. Faz, é isso. E as críticas são construtivas, você aprende muito. Eu já aprendi. Você está sempre aprendendo. Às vezes alguém te fala alguma coisa, você tem uma paixão por uma doadora. Chega alguém de fora e te dá uma opinião diferente. Aquilo pode até te incomodar num primeiro momento. Mas você vai refletir sobre aquilo que ele falou. E é o que o meu pai sempre me ensinou e é o que eu tento passar de alguma forma até para os clientes, para os criadores. Serviu? Guarda. Tenta aproveitar. Não serviu? Com a mesma velocidade que entrou, você deixa sair. Eu não quero ser verdade absoluta nunca. Eu quero só transmitir aquilo que realmente eu estou vendo naquele momento. Principalmente se é um momento específico ou se é um projeto aí a longo prazo dentro de um projeto de seleção de uma fazenda. Legal demais. Manuel, que beleza, hein? O que você fala? Conta pra nós. Só aprender. Não, assim, eu acho... Essa mensagem é muito bonita, que acho que não tem crise que supere o trabalho duro, né? E você é mais ou menos isso. Não vai ter o preconceito com... Pega gasolina e bota fogo. Gostei dessa. Pronto, E vai. Então, usa de combustível, voa. Corre. Cara... Sensacional. Ou corre do fogo, né? Se ele for, corre, mas vai servir. Sai de onde você está, né? Em outras palavras, enfrenta. Sai da zona de conforto. Não vai cair no seu colo. Não vai chegar e falar assim, bater na porta da sua casa bonitinha, e falar, vem cá. Luciana, eu soube que você se formou em zootecnia. Quer jogar esse pro Zebu? Não. De novo, o aprendizado do seu pai. Esse negócio de sair da zona de conforto, mais uma aí, ó. A gente falou no início, na entrevista, e estamos falando agora no final de novo. Bate na porta, bonitinha, vamos jogar ali esse Zebu? Mas isso para tudo na nossa vida, Emanuel. Para tudo. Você ter um relacionamento, uma amizade, se você ficar na sua casa, seu amigo, se você não tiver... Tudo é tudo para um relacionamento amoroso, para um relacionamento de amizade, para um trabalho, para você ter um crescimento. Se você entrou como estagiário, você efetivou e hoje é um jurado dentro da BCZ. Não foi à toa, você mostrou sua capacidade para crescimento. Então Que beleza, Lu. Assim. Lu, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por esse papo mais do que especial. Vamos marcar parte 2 para frente aí. Tem muito assunto ainda para falar. Tem muito assunto e tenho certeza que todo mundo de casa gostou muito também. Obrigado pela sua presença, obrigado por tirar esse tempo. Mas antes de despedir, tem uns brindes, né, Pedro? Vamos entregar os entrega o seu primeiro. Ó, tá aqui um bonezinho. É mesmo, olha só. Essa branquinha precisa proteger do sol. Então usa o boné no curral. E o nosso fone do ZebuCast, para você também escutar a gente em todo lugar que você estiver. Se estiver na pista julgando e quiser escutar a gente, pode ficar... Dentro da pista de julgamento. Ou evitar escutar. Vai ver ponto, né? Não, mas aí você Muito falou que legal. gosta de escutar, às vezes baixa no Spotify, ou coloca esse fonezinho. Você já deve ter um desse para leilão, que geralmente para leilão é bom ter esse... Senão não escuta Não, porque tem os velhinhos, tem os clientes velhinhos que só ligam. Eles não mandam WhatsApp, eles não conseguem mandar o WhatsApp. O que liga é ruim, mas é bom. Agora,
o pior de todos é sim ou não. Ele manda um áudio. O Emanuel fala isso todo. Aí o leilão num barulho gigantesco. 2 minutos de Você áudio. tem que sair, pôr o celular assim. O sim que ou não? liga, Aí, áudio. O que liga, o outro que você tá com um cliente mandando coisa, um não decide o que tá ligando. É nosso? Não, não é não. É o do outro que tá no telefone aqui. Você fica, mas é uma Vai bater. Boa. Vai bater. Sim ou não? Vai bater. Não consigo segurar mais. Sim ou não? Aí um O áudio. Emanuel está gravando o áudio. Eu Ai, meu uma, Deus. Eu aprendi uma com Elerson Silva, leiloeiro rural, que segura martelo é lança. Eu não posso esperar mais não, pelo amor de Deus. Você não perde toda a dinâmica, até quem tá assistindo perde a vontade. Ali é um negócio também que... É uma outra arte também, né? É uma outra arte também, especial. também. Obrigado mais uma vez, viu? Agradeço. Sempre Eu bem-vinda. agradeço de verdade. Sempre bem-vinda. Conta com a BCZ Jovem, conta com o Zebucast. A casa é sua, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado. Pessoal, é isso. Mais um episódio especial do Zebucast. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem todas as redes sociais, YouTube. Toda quinta-feira, 8 da noite, vai o papo inteiro, a conversa inteira no YouTube, no Instagram, nas outras redes sociais. Vão sair os cortes e no Spotify também para você ir ouvindo, baixar e ouvir. Obrigado mais uma vez pela audiência, Pedrão. Manuel, Valeu. obrigado. Não tem desculpa para não assistir a gente. Obrigado aí por mais esse papo. Valeu, até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais. Um abraço.